antes de você se assentar, eu vejo até um pouco espalhado aí. Eu queria que vocês juntassem, ficassem bem aqui na frente, mais perto de mim. Por gentileza, faça esse esforço. Eu quero sentir o cheiro de vocês. Olhar nos olhos. Vocês já estão aqui na frente, tá maravilhoso. Olha esses bancos aqui, ó. Pode ocupar esses bancos aqui, ó. Vem, meninas. Fica aqui pertinho. Missão eleitos. Quero fazer parte desse convívio, o convívio dos eleitos. Chega aí, todo mundo. O mais perto possível. E preenche todos os bancos. A palavra não diz que onde dois ou mais estão unidos, o Senhor se faz presente. Vocês com a boca, mas não com as nossas ações. Então, vamos ficar bem juntinho. Glória a Deus. Feche um pouquinho os teus olhos. Da mesma forma que você rezou por mim, eu quero rezar por nós agora. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. A graça nos trouxe até aqui e com a nossa liberdade nós dizemos sim para estar na tua presença. Senhor Jesus, muito obrigado por ter sido obediente ao Pai até a morte de cruz e ter dado a tua vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus, o nosso amor por ti, apesar de ser pequeno, é verdadeiro. Nos ajuda a permanecer na tua presença para que esse amor possa crescer. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado, Jesus, pela teimosia que enxerga aquilo que nós seríamos se o pecado original não tivesse nos tocado e continuar insistindo em nós. Muito obrigado, Jesus, nós te amamos. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir a este momento. Muito obrigado, Espírito Santo, por ser nosso amigo, nosso companheiro, paráclito de todas as horas. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Espírito Santo, por iluminar a nossa mente e nos revelar a vontade do Pai. Pai amado, de bondade, de misericórdia, que bom que aprove a Ti moer o próprio Filho para a remissão dos nossos pecados. Que a nossa vida seja uma honra a esse sacrifício. Pai amado, nós não queremos oferecer um sacrifício que não nos custe nada. E o sacrifício que é próprio para esta hora, nós queremos te oferecer. Toda a dedicação em ouvir a tua palavra, apesar da limitação desse que prega. Toda a dedicação, Senhor Jesus, em prestar atenção naquilo que vai ser dito aqui agora. Esse é o sacrifício que nós queremos fazer neste instante para retribuir o sacrifício do teu Filho amado, Senhor. Ajuda-nos a ser fiel e reverenciar esse sacrifício com a nossa vida. À medida que a minha voz chega aos nossos ouvidos, a minha oração é para que a tua voz, Senhor, chegue aos nossos corações, porque é a tua voz que convence o coração humano. A voz humana não é capaz de causar tal efeito, mas a tua voz nos chama à conversão, e é uma conversão verdadeira e genuína que nós queremos nesta tarde. Nós pedimos isso sobre a intercessão da Santíssima Virgem Maria, da qual não abrimos mão e a temos como mãe. Ajuda-nos, ó Virgem Maria, Mãe de todos os eleitos. Assim seja. Amém. Ó Maria concebida sem o pecado, por nós que recorremos a vós. Boa tarde, irmãos. Bom domingo para nós. Eu vou tentar me mexer pouco. Não prometo que vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu quero te convocar a redobrar todas as suas atenções para esse que vos fala agora. Existe muita limitação em quem prega e em quem ouve a pregação. Mas se houver dedicação da nossa parte, se houver um comando do nosso interior para ouvir a voz de Deus, a gente pode arrancar frutos dessa pregação, mesmo que limitada, mas a gente consegue arrancar frutos. Santo Antão no deserto, ele começava a adorar o Senhor, a rezar, e quando o corpo dele começava a esmorecer, sentir sono, ele dava comando: braços, adore ao Senhor. Pensamentos voltados para o Senhor agora. Que as minhas pernas agora seja um ato de louvor e adoração a Deus. Ele começava a dar comando ao corpo dele para que ele não se distraísse e não saísse da oração. Então, se começar a dar sono, esfrega os olhos, fica em pé, mas não se distraia. Se der sede, aguenta firme, porque tende um espírito a
seca pairar no nosso meio assim e começar a dar sede em você. Vai dar uma mijadeira. O demônio vai enfiar o pé na tua bexiga. Tu vai ter que ir no banheiro. Chega lá, nem mija. É o demônio querendo te distrair. Então fica firme, irmão. Se o cara que está do seu lado, a mina que está do seu lado quiser conversar, fala, eu quero ouvir a palavra de Deus agora. Cala a boca, carniça. Carniça não é pecado falar. Pode falar, não tem problema não. Tá bom? Mas devote agora o máximo de atenção possível para ouvir a palavra de Deus. É com alegria que eu volto aqui na Missão Eleitos. Eu sinto um mover genuíno no coração desses irmãos. Irmãos no sentido espiritual e biológico também. E é bom estar no meio de vocês para partilhar a palavra de Deus. Esse aqui é um ambiente propício para que Deus fale. Deus fala em todos os instantes. Mas quando a gente se desloca da nossa casa num domingo à tarde, chuvoso, friozinho, propício para assistir o Netflix, mas a gente abre mão disso para estar aqui, Deus tem prazer em falar ao nosso meio. Olha só que maravilha. E a gente vai falar de tempo de conversão. Irmão, se tem um tempo propício para se converter, o nome desse tempo é agora. Que dia que é hoje? Dia 19? 19/2/2023. É o dia mais propício para nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. E quando a gente vai falar de conversão, uma pergunta que sempre me vem à mente: se todo mundo se convertesse, era tão bom, o mundo mudava, não era mesmo? Agora eu falo assim, se Satanás se convertesse, isso não era maravilhoso? Já pensou se o cão se converte? Não teria mais tentação, não teria mais inimigo, ia ser lindo. Não ia ou não? Vocês nunca se perguntaram por que Satanás não se arrepende da besteira que fez e se converte? Vocês nunca perguntaram? Quando eu me converti, eu era muito curioso, eu começava a fazer essas perguntas mirabolantes. Eu perguntava assim, se Deus pode tudo, então Deus pode deixar de me amar? Se Deus pode tudo, Ele pode pecar? Aí a pessoa responde para mim, não, Deus não pode pecar, então Deus não pode tudo? E eu questionava todas as coisas, eu era meio louco assim, sabe? E eu perguntei um dia assim, por que Satanás não se converte? Ele está vendo que Deus é bom, ele está vendo que ele não pode nada contra Deus, por que ele não muda de vida? Nunca passou esse pensamento na cabeça de vocês? Então o doido é eu só, né? Só eu que sou doido. Eu me fiz essa pergunta e eu descobri a resposta dela. Eu estava numa formação, estava assistindo uma formação de um padre e ele começou a falar de duas características que são próprias no homem e no demônio. Portanto, no homem e nos anjos, porque o demônio é um anjo caído. Então, de tudo que foi criado, de tudo que Deus criou, os homens, né, o homem e os anjos, eles têm uma característica que os define e diferencia de todas as outras criaturas. Primeira característica, o livre-arbítrio. A capacidade de escolha. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero ser livre como um pássaro. Mas o pássaro ele não pode fazer outra coisa a não ser voar. Ele voa pelo instinto de sua natureza, ele tem que agir dessa forma. Agora, eu e você, nós podemos contrariar a nossa natureza. Nós podemos contrariar, por exemplo, aquilo que é o desejo do nosso coração. Então, por exemplo, o desejo do seu coração talvez fosse estar em casa assistindo Netflix, mas você contrariou esse desejo e você está aqui. Você não age puramente de maneira instintiva. Muitas vezes você está com fome, mas por conta de querer alcançar uma maturidade espiritual maior, o que você faz? Você deixa de comer. Se você olhar para um cachorro, o cachorro está com fome, o que ele faz? Ele come, o instinto dele leva ele a comer, ele não se contraria. Agora nós seres humanos conseguimos nos contrariar. Então isso é uma liberdade da escolha que é própria do homem. Também os anjos são dotados dessa capacidade de escolha, livre escolha. Diga assim, amém, estou entendendo? Amém. Glória a Deus. Se não tiver também, fala, misericórdia, né? Outra capacidade que o anjo e os homens têm, só que tem uma diferença pequena, mas muito significativa nela. Os anjos são dotados de capacidade intelectual imutável. Capacidade intelectual imutável. O homem também é dotado de capacidade intelectual, só que imutável. E diga assim, glória a Deus por isso. Diga, glória a Deus por isso. E você vai entender agora. Por que o demônio não se arrepende? Por que Satanás não se arrepende? Justamente por conta dessa característica, a capacidade intelectual imutável. O que significa isso? Quando Lúcifer, ele decidiu
tomar a iniciativa de virar as costas para Deus, ele conhecia, por conta da capacidade intelectual imutável, tudo o que poderia acontecer, todas as possibilidades de sua escolha. Obviamente o demônio não ama ninguém, mas se ele pudesse amar uma coisa, a única coisa que ele amaria, que ele teria apego, era a sua escolha. Quando o demônio decidiu virar as costas para Deus e desejar ser maior que Deus, ele conhecia, por conta da capacidade intelectual expandida dele, todas as consequências próprias dessa decisão. Então ele sabia tudo que poderia acontecer, inclusive ele contemplava que ele poderia cair no abismo e lá permanecer eternamente. Mesmo assim, ele fez o que ele fez. Então ele tinha essa capacidade estendida que nós um dia teremos quando estivermos na glória. Não temos hoje. O ser humano não tem isso, irmãos. Então, quando você toma alguma atitude, às vezes equivocada, você se arrepende na hora. Eita, me arrependi, fiz besteira. Nos atos cotidianos do dia a dia. Então, por exemplo, você está ali com seus irmãos, está na harmonia, quando alguém fala alguma coisa que te soa muito mal, você não consegue reagir imediatamente com caridade, você vai lá e xinga o irmão. Ou às vezes nem verbaliza isso, mas acontece um movimento interior que você sabe que não é próprio de alguém que é do Espírito. Estão entendendo o que eu estou falando? Talvez alguém chegue aqui de alguma forma que você queria estar daquela forma, mas não está, se sente inveja, ainda que você não fale isso. Sabe do que eu estou falando? Ou você é muito amigo de uma pessoa e quer que ela se dê bem, mas ela só não pode se dar mais bem que você. Então você aceita que ela seja feliz, que ela seja próspera, desde que não seja mais próspera que você. E quando ela consegue ser mais próspera que você, o que acontece? Você fica com um movimento interior que você sabe que aquilo não é do Espírito. É incontrolável. E você agora então, depois de convertido, começa a fazer um esforço para que isso não tome conta do seu coração. Então são coisas que vão acontecendo e você não tem muita a capacidade de controlar. Por isso, irmão, isso é poderoso, presta atenção. Por isso, irmãos, Deus nos dá a possibilidade de arrependimento diante dos nossos erros. Quando você toma uma atitude que você não conhece todas as possibilidades daquela atitude e você se arrepende, você tem capacidade e possibilidade de se arrepender. Então essa fragilidade, entre aspas, chamada capacidade intelectual mutável, é uma graça que Deus te dá e te diz: enquanto a vida há esperança. Então se você acordou hoje e está aqui, dê um glória a Deus, porque Deus está te dando mais uma chance de se converter e mudar de vida verdadeiramente, porque você é livre, mas você não é dotado de capacidade intelectual imutável. Diga assim: uau. Eu espero que você esteja vivo, pelo amor de Deus. Não durma diante do que está sendo dito. O irmão ali está ligado, eu estou gostando de ver. Não dorme não, irmão, senão meta o microfone na cabeça. Deus está falando. Cada dia que você acorda, você acordou. Se você acordou é porque você está vivo. Já viu alguém acordar e quando percebeu que estava morto? Não acontece isso, né? Então se você acorda, você percebe: eu estou vivo, meu coração está batendo. Sabe o que significa? Deus está me dando mais uma chance de me arrepender dos meus pecados e verdadeiramente me converter. É uma chance. Você está vivo aqui? Você está vivo? Tá. Vê se quem está do seu lado está vivo, está mexendo. Vê se está fedendo, cheio de morto. Não está, né? Está vivo, está mexendo. Sabe o que significa? Deus está falando: existe possibilidade e expectativa de uma conversão verdadeira. Irmãos, isso é cabuloso demais. Deixa eu beber uma água aqui. Ó. Boa água. Olha só. Vocês já perceberam que a gente está aqui porque a gente vai iniciar um dos tempos mais importantes da liturgia da igreja? Todo mundo sabe disso ou tem alguém boiando aqui? Nós vamos iniciar a quaresma. Amém, diga amém, eu estou sabendo, eu sou católico. Aleluia, tá? Então quarta-feira se inicia ali com a quarta-feira de cinzas. E na quarta-feira de cinza, a missa de quarta-feira de cinza, ela tem um impulso no coração humano e uma convocação que é: convertei-vos e crede no evangelho. Quando o ministro ou o padre for colocar cinza na sua cabeça, ele vai falar: lembra-te que é pó e ao pó voltarás. Ou seja, está chamando você a conversão. E em outras realidades dizem exatamente isso: convertei-vos e crede no evangelho. Agora a pergunta que me vem ao coração toda a quaresma e que me traz tremendas reflexões a respeito do estado de vida do católico. Por exemplo, quem vai à missa na quarta-feira de cinzas para iniciar o tempo quaresmal? É o pagão ou é o batizado? Não, pelo amor de Deus, gente. O batizado, gente. Então, geralmente quem vai para uma missa
de quarta-feira de cinzas, que está convocando a conversão é quem? É o convertido. Isso não parece um negócio meio contraditório? Se eu já sou convertido, por quê? A igreja todo ano tem que ter uma festa litúrgica para me convidar à conversão. A igreja está dizendo para nós então o quê? Que uma necessidade extrema e constante do católico convertido é se converter. Olha só, parece que a igreja está bugando, ou não? Então é uma das coisas que o meu coração mais apetece a pregar, a conversão dos convertidos. Então se eu puder dar um título a essa mensagem, é a conversão dos convertidos. E qual o tempo para o convertido se converter? Chama-se agora. Existe aquela historinha lá, aquele conto de Santo Expedito, acho que todo mundo conhece aqui, que ele está caminhando e veio um ímpeto interior nele, a graça chega no coração dele e chama ele à conversão. E quando ele está caminhando, um corvo aparece na frente dele e começa o barulho que é próprio do corvo, mas muito semelhante ao amanhã, a palavra amanhã. Acho que no grego, não sei, crash, 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 o corvo fazendo isso, e ele entende que o corvo está tentando ele se converter amanhã, deixar a conversão para o outro dia. O que ele faz? Ele pisa na cabeça do corvo e diz: hoje é o dia da minha conversão, eu preciso mudar de vida hoje, imediatamente. O Senhor está nos chamando, nos convocando a hoje mudar verdadeiramente de vida. Mas Everton, eu já converti, eu sou da Missão Eleitos, mano, eu tomo a hóstia. Ó, o mover sobrenatural. Não, é só uma indução ali. Olha só, então você para e pensa. A igreja está te convocando, né? E você fala assim: mas eu já sou convertido. Eu fiquei o final de semana lá, não estava no bloquinho, eu estava no carnaval da Missão Eleitos. Eu vi os manos pregar, eu tomo a hóstia, eu sou convertido. E é aqui que está o problema, irmão. Porque muitas pessoas estão se convertendo exteriormente, mas o interior não muda. E existia um homem chamado João Batista, levantado por Deus, o maior de todos os profetas, o homem que encerrou o Antigo Testamento, levantado por Deus para endireitar o caminho e chamar as pessoas a uma conversão verdadeira. No momento ápice em que a religião estava produzindo pessoas convertidas exteriormente, mas o coração não era mudado. E João Batista levanta com uma voz profética condenando os convertidos que precisam de conversão, ou seja, a galera que frequenta a Missão Eleitos. João Batista está falando para nós que estamos aqui, que somos católicos batizados, comungamos, servimos na missa e somos parte da Missão Eleitos. Ele está nos dizendo, nos exortando: raça de víboras, se convertam, sepulcros caiados, que por fora vocês estão muito lindos, tem uma estética de convertido, mas o coração de vocês não mudou. Se você é Missão Eleitos, eu suponho que você trouxe a Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo São Lucas, foi a passagem que me foi direcionada. Lucas, capítulo 3. Eu vou ler um pouco mais do que o menino mandou. É Lucas, capítulo 3, versículo 2b. Você sabe o que eu falo com 2b? É a metade do versículo para frente, tá? É depois da vírgula. Vai lá, rapidão. Lucas, capítulo 3, versículo 2b. Você que está ouvindo a nossa pregação aí, pelas redes sociais, a gente está sendo gravado, viu? Então se comportem. Então você que está ouvindo, compartilhe essa mensagem agora para que chegue a outras pessoas o mais rápido possível. Compartilhe, não custa nada. Quem compartilha, evangeliza. Então faça isso agora, tá? Vamos lá, Lucas, capítulo 3, versículo 2b. Depois da vírgula, quando diz: a palavra do Senhor foi dirigida. Presta atenção. A palavra do Senhor foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Percorreu toda a bacia do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías: uma voz grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas, todo vale será preenchido, montes e colinas serão abaixados, o torto será endireitado e o escabroso será nivelado, e todo mortal verá a salvação de Deus. E dizia às multidões que tinham ido ao seu encontro para que as batizasse: ninhada de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Produzis frutos dignos. Produzir fruto digno. Repete assim comigo: fruto digno. Ou seja, não é só fruto, tem que ser fruto digno, de arrependimento. E não comeceis a dizer: nosso pai é Abraão, pois vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. Versículo 9: o machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir frutos bons, ou bons frutos, será cortada e jogada no fogo. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir bons frutos, repete assim: bons frutos, será cortada e jogada no fogo. Palavra da nossa salvação. Dá um beijo na tua Bíblia e aplaude a palavra de Deus. Então o apóstolo, ou melhor dizendo, São João Batista, ele começa a fazer uma exortação, primeiramente direcionada àquela instituição religiosa que existia na época de Jesus. E ele diz que aquelas pessoas que lá estão são raça de víboras, porque elas se contentam em dizer que são filhas de Abraão, ou seja, parte da aliança, ou seja, são batizados, frequentam o culto religioso. E João Batista está dizendo assim: se for preciso, se for por isso, Deus arranca filhos para Abraão, ou seja, arranca batizado de pedras. Deus não está procurando esse tipo de conversão, mas Ele está procurando uma conversão com fruto de arrependimento. Então Ele está dizendo o que aqui para nós? Que pode ser que exista fruto na sua conversão, mas seja um fruto podre. Mas o que Ele de fato quer, o que Deus quer de fato no nosso coração é um fruto de conversão, é um fruto bom. E Ele chama essa turma, ou seja, nós que estamos aqui hoje, receba isso, a casa está caindo para o nosso lado, de raça de víboras. Em outra circunstância, somos chamados de sepulcro caiado, justamente por conta dessa conversão que só é uma pintura na fachada. Hoje, existem muitas pessoas que estão se convertendo dessa forma, dá um retoque naquilo que é exterior. Então eu tomo cuidado, eu dou uma maquiada no meu procedimento, na minha performance comportamental, para que quando as pessoas olhem para mim e falem: nossa, que bonitinho que dá a igreja. E a gente aprendeu um jeito de convencer as pessoas que a gente está convertido. Existe então uma performance comportamental, inclusive no nosso jeito de falar. Eu venho para a igreja e por quê? Eu quero mostrar assim, eu aprendo os códigos dos carismáticos. Já viu isso? Então agora, muito obrigado. O fio me deixa preso. Alô? Maravilha, vamos lá. Então, eu venho para a igreja e eu aprendo o código dos carismáticos, você já viu? Então agora eu não falei: aí beleza, mano, porque agora eu sou convertido esteticamente para falar: paz do Senhor, irmão. Paz de Jesus, salve Maria. E eu acho que o que me torna convertido agora é o jeito que eu falo. Antes eu falava de outra forma, mas agora o que me faz ser convertido é dizer a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu aprendo que tem uma maneira estética de se comportar que demonstra piedade. Então agora eu viro a cabecinha de lado quando eu vou rezar. Eu faço uma cara de sofrimento. Ainda que meu coração não tenha sido transformado, mas eu aprendi a estética do convertido. Eu aprendi que se eu botar uma saia e um véu na cabeça na hora que eu vou participar da missa, ninguém precisa saber do que está passando no meu coração, porque eu já sou convertido, porque agora eu tenho um saião e um véu na minha cabeça. E quem não se converteu foi quem botou o piercing no olho, né? Agora quem tem o véu na cabeça, mãozinha junto e cabecinha quebrada de lado, foi convertido. Raça de víboras. Eu aprendi uma estética comportamental que camuflou a minha necessidade de mudança interior. Aí eu começo a aprender que existem modas, eu sempre falo disso. Então se eu comprar a saia da Estela Maris, que custa R$400, eu estou isento de ajudar a igreja no dízimo. Eu não dou 10 conto para o dízimo, mas eu pago R$400 na saia da Estela Maris, porque agora eu tenho o perfil, o padrão comportamental da moça convertida. Porque é assim que acontece. E eu acho que isso é o fruto que Deus está esperando de mim, irmãos. Presta atenção, eu não estou falando que não deva se vestir com modéstia ou que deva ser piedoso. Eu estou dizendo que se não houver conversão interior, isso é condenação. Você só está acelerando o passo da parada, está entendendo? Você está camuflando uma verdade que deveria ser transformada dentro de você.
Deus não te chamou para se vestir como uma beata sem mudar o seu coração. O profeta Isaías já dizia: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus rejeita ajuntamento solene com iniquidade. Não adianta de nada nós nos ajuntarmos solenemente, levantar a mão para o alto e dizer que existe uma fome insaciável no nosso coração, que meu coração anseia como uma terra seca para receber o Senhor, se meu coração não mudou, meus irmãos. Deus vira o rosto para ajuntamento solene sem conversão genuína. O meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer a mudança do coração, e é por isso que todo ano tem um tempo próprio na liturgia da igreja para chamar aqueles que já são convertidos à conversão verdadeira. Convertei-vos e crede no evangelho. É convertei-vos, não é venha para a igreja. É convertei-vos. É convertei-vos, não é visto uma saia e bota um véu na cabeça. É convertei-vos, não é bote uma cruz pendurada no pescoço, um sinal de uma missão que é própria, seja lá de onde for. É convertei-vos e dê frutos bons. E eu percebo que muitas vezes essa conversão equivocada acontece pela motivação que nos faz converter. Uma das coisas, o medo. Tem muita gente que se converte porque está com medo de ir para o inferno. Então o que te leva a converter não é porque você ama a Deus, ou porque você respondeu à moção da graça interior no seu coração, é porque você tem medo de ir para o inferno. Eu vou te ajudar a fazer um exercício de consciência para que você perceba se você está convertido porque você ama a Deus ou porque você não quer ir para o inferno. A pergunta é a seguinte: se eu falar para você que existe um céu que tem tudo, absolutamente tudo, lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem tristeza, lá não tem escassez, é um céu aquele que Deus promete para nós, exceto por uma coisa: não tem Jesus. É um céu que tem tudo, aí só não tem Jesus. E por outro lado tem um céu que tem tudo, que é o céu que a Bíblia nos promete, que gera esperança em nós para ir para lá um dia, só que tem Jesus. Agora onde está a diferença? O céu que tem tudo e não tem Jesus não exige mudança de vida. Você pode viver a vida do jeito que quiser, mas você vai entrar lá. Só que tem um outro céu que tem tudo, que tem no outro, mas também tem Jesus. Tem essa diferença, né? Esse pequeno detalhe. Só que esse céu que tem Jesus, meus irmãos, a porta é estreita, o caminho é estreito, precisa-se de violência. É esse céu que a palavra diz que tem que ser conquistado à força, e são os violentos que o conquistam. Tem que renunciar a muitas coisas, tem que viver em santidade, tem que perdoar a mulher que saiu com seu marido, tem que perdoar a mãe que disse que não te amava a sua infância toda. Para entrar nesse céu que tem Jesus, você tem que brigar contra as paixões da carne, que está contido em Gálatas capítulo 5, daqui a pouco a gente lê. Eu tenho que brigar contra o impulso invejoso que existe dentro de mim. A minha língua fofoqueira tem que deixar de fazer fofoca. Eu tenho que abandonar a masturbação, a pornografia, a preguiça. Para entrar nesse segundo céu é difícil, dói. Eu preciso me converter verdadeiramente. E a pergunta é: qual desse céu você quer? Aquele que não exige absolutamente nada, mas você não vai para o inferno, mano. Olha só que maravilha. E não tem esforço, é só ir. Ou você quer esse céu que tem Jesus, mas que tem esse preço a ser pago? Não me responda, mas pense sobre isso. Se você quer e você está procurando esse céu que não exige nada de você, só não quer ir para o inferno. E é diferente de querer ir para o céu. Nós somos chamados a nos converter desejando ardentemente o céu. E tem uma conversão, velho, essa conversão que ela é impulsionada por diversos motivos. Então essa conversão que acontece de maneira manca e imperfeita, provavelmente ela se dá por conta de motivações erradas. Você está em casa, não tem nada o que fazer, e para não ter que aturar a sua mãe mandando você lavar a louça, o que você faz? Você vai para a igreja, porque você foge do ambiente da sua casa. Então você está na igreja porque você está fugindo da sua mãe, não porque você quer estar mais perto de Deus. Está entendendo? Você está entediado e você vem para a igreja. É uma conversão imperfeita. Você está ligado que a mina que você está apaixonado vai na missa todo domingo. Então o que você faz? Você começa a ir para a missa por conta da mina. Então você diz que você se converteu. Quantas pessoas não estão motivadas a participar dos grupos na igreja por carência? Eu estou carente por conta das pessoas que lá estão, eu vou para lá também. O que acontece quando a pessoa vai embora, você vai embora também.
medo, inclinações interiores desconforme por causa de tristeza, por conta de necessidades financeiras. Quantas pessoas, teve um boom, anos 90 e 2000, muitas pessoas esperavam, meu Deus do céu, é de tacar esse microfone na cabeça de algum. Muitas pessoas, anos 90 e 2000, buscavam Jesus, sabe por quê? Sabe o que esperava de Jesus? Um Honda Civic do ano. Um Honda Civic do ano, irmão. Muitas pessoas buscavam Jesus porque queriam ter prosperidade financeira. Eu vou para a igreja, Jesus está me oferecendo salvação e vida eterna, e tudo que eu espero do evangelho é um Honda Civic do ano. Vocês estão entendendo como está a parada? Conversões mancas, imperfeitas. Quantas pessoas estão lá na igreja por N motivos e não sondam o coração e se contentaram com isso? Eu já estou fazendo a minha parte, eu estou indo todo domingo, eu estou lá na missa, então não me encha mais o saco. Deus, quando eu chegar na eternidade, quando eu morrer e partir dessa para uma outra, eu vou dar uma carteirada em você. Olha só, todo domingo eu estava na missa, pode me deixar entrar agora. Muita gente se conformou com esse tipo de relacionamento. E todo ano, ou melhor, todo dia a igreja grita isso, mas tem um ano, irmãos, específicos, uma época do ano específica, que a gente faz um tempo de jejum, penitência, oração, porque a igreja está falando para se converta, convertido, mude de vida, transforme o interior, o coração. Gente, e ainda é muito pior. Tem gente que quando se converte no exterior, na performance comportamental, fica mais ruim interiormente. Então muitas vezes essa conversão exterior é pior do que se não tivesse acontecido. Porque eu me converto exteriormente e agora eu viro um cara bruto dentro de casa. Eu sou autoritário com a minha esposa, jogo na cara dela: você não lê a Bíblia! E você usa da sua performance de cristão, de piedoso, para julgar as outras pessoas. Quantas pessoas, porque conheceram um pouquinho mais da realidade da igreja, começam a condenar quem bate palma na missa, e fica uma briga, porque pode ou não pode bater palma na missa? E você agora, se conhecer um pouquinho, você fala: quem bate palma na missa é leigo demais, não sabe de nada, tem que se converter. Então, a conversão meramente exterior, ela piora o nosso estado interior de espírito. Quantas mulheres que não se converteram interiormente, mas só na performance exterior, porque agora está todo dia na igreja, está mais na igreja do que em casa, e limpa a igreja, e puxa a sardinha para o lado do padre, e baba o ovo do padre, aquela frescura, e quer mandar na igreja, que tem a chave de todas as portas, e não pode fazer nada porque ela é sempre encrenca. Sabe o dinossaurão da igreja, assim, que quer mandar em tudo, mas dentro de casa não faz absolutamente nada, é perversa, é uma víbora disfarçada de mulher piedosa. Convertei-vos interiormente. E o problema, sabe o que é, irmãos? Mateus, os meninos aqui vão entender do que eu estou falando. Tem cara que se converte exteriormente. Aí ele escutou uma aula do padre Paulo Ricardo, que falou para ele que faltar na missa de domingo é pecado. E agora o que move ele a estar na missa todo domingo não é que ele ama Jesus e ele quer comungar Jesus na Eucaristia, é porque se ele não for, ele vai para o inferno. O que motiva o crente convertido, católico hoje, sabe o que está na missa todo domingo? É exatamente isso, é porque se falta na missa de domingo é pecado. Eu tenho meio que um as disso, quando alguém fala assim, ó, tem que ir na missa todo domingo, porque se falta na missa domingo é pecado mortal. Eu falei, não, tem que ir na missa todo domingo porque Jesus está lá, e eu quero comungá-lo na Eucaristia. Eu não mato a minha mãe porque se matar ela é crime. Eu não mato a minha mãe porque eu a amo. Precisa ter uma lei para mim não matar a minha mãe, senão eu matava? É tipo isso que a gente está fazendo. Precisa ter uma lei que me convence de que faltar na missa de domingo é pecado mortal para que eu tenha que ir. Vocês estão entendendo? E a gente está ensinando isso para a nossa geração. Se você não for para a missa de domingo, você está cometendo pecado mortal. Não, meu irmão. Se você não for para a missa de domingo, você vai deixar de comungar Jesus na Eucaristia, no dia que é feito para Ele por excelência, o primeiro dia da semana. É por isso que eu me caminho à missa, não só domingo, mas todo dia que eu puder ir, você está entendendo? Por que eu tenho que ter um momento todo dia de oração só entre eu e Jesus? É porque se eu não fizer isso eu vou para o inferno? É porque eu quero estar com Ele. É tipo assim, eu entendi que sem Jesus eu não funciono. Sem Jesus não tem jeito. Sem Jesus o Everton é uma peste. Sem Jesus você não presta não, irmão. Eu não sei se você sabe disso. Ontem a gente passou o dia em missão. Os meus irmãos estão aqui, Valci e Rosângela.
A gente foi pregar num lugar, meu Deus do céu, foi difícil de chegar. Parecia a caverna do Batman, chovendo, uma lamaceira, quase que eu caí dentro de um buraco. Aí Adão começou a gritar dentro de mim. Eu tinha feito jejum um dia antes para poder estar na missão. Adão começou a gritar dentro de mim: mas também um lugar desse. Eu comecei a reclamar, velho. O pregador do evangelho, você está entendendo? Se a gente vacilar, mano, Adão acorda e o demônio toma conta. Por isso que eu preciso de Jesus 24 horas por dia. É para Jesus me salvar de mim mesmo. Eu preciso me converter, irmãos. Eu acho muito interessante o que diz São José Maria Escrivá. Eu comungo muito dessa ideia. Eu pensava assim, mas tinha medo de falar. Mas depois que eu vi ele falando, eu falei: então é isso mesmo. Estou firmado no ensinamento do santo. Ele diz que a conversão é imediata. Que a gente escuta, né? Não é por má fé, mas a pessoa diz que a conversão é diária. Já ouviram isso? Já ouviram isso, sim ou não? Já ouviram, né? Fala assim. Sim, pode falar. Então ele diz que existe uma voz corrente que diz que a conversão é diária. São José Maria Escrivá diz não, ele diz que a conversão é imediata. Muita gente, quando se depara com o pecado, tem que decidir diante do pecado se peca ou não, porque não decidiu antes. Se você já tivesse decidido antes, quando o pecado chegasse à sua porta, você já sabia o que você queria, ainda que tivesse a inclinação. Ele diz assim, então, vou completar a frase do santo para fazer mais sentido. Ele diz o seguinte: a conversão é imediata. O que dura a vida toda é o processo de santificação, ou seja, o processo de aperfeiçoamento. Mas a conversão, a decisão por Deus, irmãos, tem que ser imediata. Paulo não foi caindo várias vezes a caminho de Damasco. Ele caiu uma vez que caiu, ele deixou de ser Saulo e virou Paulo. E aí existiu um processo de santificação. Pedro, quando foi chamado, ele foi chamado por Jesus: largue as redes, e imediatamente a palavra diz que ele largou as redes e foi atrás de Jesus. Mas existiu um processo de santificação, mas ele não voltou atrás. Eu dizia isso ontem, nesse carnaval aqui, irmãos, eu me emociono, eu vou tentar não me emocionar agora. Esse carnaval fazem 9 anos que eu decidi por Jesus, e eu estou aqui. Por isso eu digo, para Deus não há caso perdido, irmãos. Uma das coisas que eu nunca pensei na minha vida era pregar o evangelho. Desde o ano que eu me converti, eu estou pregando. Fazem 9 anos que eu prego o evangelho. Depois desse carnaval, não teve mais nenhum carnaval que eu não fui, a não ser para pregar. E eu e Carol meditava ontem em casa: poxa, é tão triste. A gente sai para maratona de missão no carnaval, e sempre tem uns irmãos que você chega a gente e fala: eu quero entender, quero ver como que é, e começa a caminhar com a gente. E a gente olha para trás, tantas pessoas começaram e desistiram, e não estão mais nem na caminhada, mas que frequentava, vinha com a gente, bebia do que a gente está bebendo, e não estão mais na caminhada, porque não existia uma conversão genuína. Porque a palavra diz que ninguém pode chegar até Deus se Deus não trazer esse impulso no coração. Então tem um mover da graça, mas também tem uma decisão que é nossa. Nós somos livres, nós temos que responder com a nossa vida à ação da graça. Deus nos chama a dar uma resposta concreta diariamente no processo de santificação, mas a decisão é vou bater aqui, uma vez derramar água. É uma vez só. Eu decidi, eu quero Jesus, e eu peço como pedia o próprio São José Maria Escrivá: Senhor, me faça santo, nem que seja a pauladas. Meu irmão, a gente precisa entender isso verdadeiramente. Conversão genuína. E olha só, o que é uma conversão genuína? Porque na lei, antes de Jesus, a lei ela contemplava apenas comportamento. Mas a graça, irmão, a graça ela eleva o nível da coisa. A graça ela contempla a intuição do coração, o desejo, os pensamentos. Ou seja, se na lei você dormir com outra mulher sendo casado, você cometeu adultério, certo? Na lei, para você cometer o adultério, você precisava sair com outra mulher, levar ela para um hotel e ter relação sexual com ela. Na graça é diferente, irmão. Na graça, se você desejar outra mulher, você já pecou. Então a gente tem mania de dizer assim: agora Jesus morreu na cruz, vamos curtir a vida porque estamos salvos. Não, irmão. A graça eleva o padrão da coisa. Para mim matar o irmão na lei, eu precisava enfiar uma faca no peito dele e ele desfalecer, perder a vida. Na lei era assim, mas na graça, se eu desejar o mal do meu irmão, Jesus fala: eu estou matando ele no meu coração. A lei ela contempla apenas comportamento, mas a graça contempla caráter. Jesus está nos chamando a uma conversão do nosso caráter, do nosso interior. Não é simplesmente para mudar a estética.
e adotar um padrão comportamental que é próprio daqueles que caminham no ambiente de igreja, mas é para mudar o coração. E aqui eu estou vendo que tem todas as idades, tem flor nascendo e flor murchando, amém? Tem os jovens e tem as tias, com todo respeito. E tem coisa que é própria para quem está agora chegando na caminhada, e pecados escondidos para quem tem a cabecinha da cor de farinha. Todo mundo precisa se converter, tenha 1 ano ou tenha 50 anos de caminhada. Se você ainda está participando da igreja, na igreja militante, participando da liturgia própria da quaresma, a igreja está falando, você tem que se converter, meu irmão. Tem coisa aí dentro que precisa ser mexida. Não é só mudar o estético, o comportamental, mas o coração. Quem está entendendo, diga assim, amém, Everton. E quem está recebendo, diga, eu recebo. Amém, glória a Deus. Olha só, a palavra nos ensina que a conversão genuína, ela é o desejo essencial por Deus e pela experiência de sua presença. Eu vou repetir, tá? A conversão genuína é o desejo essencial por Deus. Eu quero a Deus. Eu não quero só mostrar para as pessoas que eu sou uma boa pessoa, que eu sou um cristãozinho exemplar. Eu quero a presença de Deus e quero viver na experiência da sua presença. Irmãos, o meu desejo era que a gente chegasse aqui nessa igreja tão ansioso e desejoso pela presença de Deus, que a gente começava a rezar e enquanto a gente não contemplasse ou desfrutasse dessa presença, a gente não parava mais. Tinha que vir alguém tirar a gente daqui à força, senão a gente não saía daqui. Mas a gente vem só para cumprir a tabela. Eu vim cumprir a tabela e agora está tudo certo, eu posso ir embora. Não, irmãos, o desejo pela presença de Deus, ele deve ser tão latente no nosso coração, que enquanto a gente não desfrutar e não contemplar isso, a gente não sai daqui. E a gente começava a rezar e não simplesmente repetir as palavras que está sendo cantada pelo ministério, mas desejando ardentemente viver uma experiência na presença do Senhor. Eu estava dizendo com o Mateus ali fora na porta, está acontecendo um suposto avivamento nos Estados Unidos, numa universidade, que desde quarta-feira retrasada, os jovens estão lá adorando ininterruptamente. Quarta-feira agora vai fazer 15 dias que eles começaram a adorar e desejar a presença de Deus, e já vai fazer 15 dias que eles estão lá ininterruptamente, com a capela da universidade lotada, porque eles não saem de lá. Eles determinaram que não saíam de lá enquanto não fizessem uma experiência genuína com a presença de Deus. E as pessoas saem da capela para trabalhar e ficam com um desejo constante no coração de voltar para lá. Então vão trabalhar e depois do trabalho já voltam. Tinha filas do lado de fora. Está acontecendo agora, nesse exato momento. Nós estamos aqui participando desse momento de pregação e eles estão lá ininterruptamente há quase 15 dias. Depois você pode entrar na internet e colocar, tem várias lives ao vivo acontecendo. Avivamento em Esborne. Pode procurar lá na internet, a internet está sendo movimentada nisso. Cara, e o que está faltando verdadeiramente para que a gente possa experimentar esse tipo de coisa na nossa nação? Nós somos um país que, pelo IBGE, nós temos mais da metade da população católica, mas são conversões fracas, imperfeitas. Irmãos, o último censo feito em 2010 dizia que 60% da população era católica. É gente com força. Se a gente tem a metade da nação católica, você consegue entender que só tem um pagão para cada um converter? E o Brasil inteiro seria católico? Mas isso é mentira, irmãos, não tem. O país que tem o maior número de católicos também é o país que é um dos maiores consumidores de pornografia no mundo. Isso não deixa vocês assim abismados? Um país, um país com 50% de católicos é o terceiro país com o maior número de divórcio. Eu não sei vocês, mas quando eu peguei esses dados, isso me tirou o sono. Eu não consegui dormir. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? As pessoas estão indo para a igreja, se comportando como batizados e não vivem o evangelho, não converteram o coração. Vocês sabiam que um dos maiores picos de audiência do Big Brother é no Brasil? Quem assiste essa porcaria? Fala para mim, irmão. É o católico que comunga na missa todo domingo, vocês sabiam disso? Um dos maiores picos de audiência de novela, é o Brasil, cara. E quem produz esse lixo moral e joga para dentro da nossa casa é uma das emissoras mais contra valores cristãos que existe na nossa nação. E quem consome esse conteúdo? É você que está todo domingo na missa comungando a Eucaristia sem se converter.
Cara, uma nação com a metade a gente tem mais de 200 milhões, 220 milhões de habitantes no Brasil. Se 50% que se diz católico, de fato é católico, é 110 milhões, mano, de católicos que não conseguem mudar a nação. E uma universidade com um punhado de jovens está abalando a estrutura do mundo inteiro. Isso está chegando no mundo todo. Vocês estão entendendo? Jesus precisou de 12, um traiu. Com 11 ele fez com que o Everton estivesse aqui agora pregando o evangelho. 11 que de fato mudaram o coração. A palavra diz que um ou mais, dois ou mais, melhor dizendo, já é suficiente, irmãos. O que está acontecendo, velho? Convertei-vos e crede no evangelho. A gente tem que encarar essa quaresma como se fosse de fato a última quaresma da nossa vida. Depois dessa quaresma eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou morrer depois dessa quaresma. Isso é uma possibilidade muito expressiva, porque de fato isso pode acontecer. Irmãos, o que está faltando então para nós? Missão eleitos, pelo amor de Deus. Se começar por aqui, só por aqui já é suficiente. Cara, eu fiz quando eu estava na escola e tinha matéria chamada matemática, que eu acho que esse negócio não veio do céu, mano. É muito estranho, é sério. Você tá lá, aí começa de boa, tá ligado? 1 mais 1 igual a 2. Eu tenho uma laranja, mais uma laranja, eu tenho 2 laranjas. É tranquilo, não é assim, irmão? Então, na vida, as coisas são assim. Elas são fáceis e começa a ficar difícil. Com Deus é diferente. Quando você se converte, você percebe que tudo é muito complicado. Você não entende muito bem as coisas, mas depois você vai caminhando com Jesus, as coisas vão ficando mais claras. É diferente na caminhada. Mas no mundo não é assim não. Então você entra na escola, 1 mais 1 é igual a 2, tá tranquilo. 2 mais 2 é igual a 4. Daqui a pouco, irmão, essa cruzinha ela tomba de lado e vira vezes. Rapaz, o capeta botou a mão ali, dificultou o negócio. E já dividir até hoje para mim é um mistério insondável, eu não sei. Terminei meus estudos, fiz minha faculdade, mas até hoje eu acho que ninguém entra num acordo naquilo, ninguém sabe como é que faz uma conta de dividir. É um mistério insondável, irmãos. Aí hoje eu inventei de usar matemática. Eu vi, não, de fato a matemática é de Jesus, véio. Eu precisei da matemática hoje. Porque eu falava assim, eu nunca vou precisar disso na minha vida. Eu vou precisar dessas contas aqui, equação, não vou precisar disso. Aí hoje eu fui preparar a pregação para estar aqui com vocês. O que eu precisei? Matemática. Aí eu fui fazer uma conta de subtração, deu um bug, eu falei, como é que faz isso aqui mesmo, gente? Aí eu lembrei depois. Porque eu quero trazer uns dados aqui para vocês, e eu espero em Deus que isso cause um incômodo no seu coração. Faz o seguinte, fique em pé, rapidão, em pé, todo mundo. Dá aquela despreguiçada assim, ó. É sério, vai lá, estica os braços assim, ó. Aí, glória a Deus. Beleza, pode sentar, foi só para você acordar agora. Vamos lá. Isso aqui é importante. Vamos falar de números aqui. Ó, entra comigo aqui nessas contas agora, e eu espero que você saia daqui hoje inconformado com você mesmo, certo? Não é com outro, é comigo. Se tocar a tua realidade, irmão, você precisa sair daqui incomodado. Vamos lá, numa escala de prioridade, o que é mais importante na tua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Pode falar, é uma pergunta mesmo. O quê? A família. E a de vocês? Hã? Sua mãe e seu pai. Você, Matheus, qual a coisa mais importante da sua vida? O quê? Vamos lá. Fala aí, ministério. Valcinha, atrás das câmeras, qual a coisa mais importante na sua vida? Amém! Dá uma salva de palmas, velho. Alguém falou. Você sabia que sem Deus você não tinha nem pai nem mãe? Sem Deus você não tinha nem família? Mas sem família você tinha Deus? Sem família, sem pai, sem mãe você tinha Deus? E sem Deus você não tem nada? O Salmo diz que o amor de Deus é melhor que a própria vida. O amor de Deus é melhor que a própria vida. Porque de que sentido tem ter vida sem ter Deus? Está entendendo? Sabe o que é uma vida sem Deus? Tem uma palavra para isso. Chama-se inferno. Já existe uma realidade de uma vida eterna sem Deus. E o nome dessa vida é inferno. Eu esperava, glória a Deus que vocês estão aqui, estão ouvindo isso hoje.
Então aqui está a raiz de um problema muito grande. Muita gente está convertida por conta da família, porque o pai e a mãe obrigou, ou porque quer que as coisas melhorem em casa, mas não por causa de Deus. Glória a Deus por essa confirmação, irmão. A gente tem que estar feliz. Deus está sondando, Deus está falando, Deus está ministrando, o Espírito Santo está ministrando no nosso coração, está revelando para você, porque tem coisas, irmãos, que se Deus não falar para nós, a gente nunca vai descobrir. Quando Jesus está sentado na ceia, quinta-feira do lava-pés, sabe? A ceia ali, a grande famosa ceia, Jesus está comemorando, é um dia de comemoração, e Jesus fala assim, ó: hoje ainda alguém vai me trair. Lembra-se disso? Aí, se estava um ambiente de festa, fica tudo quieto e começam a perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Todos. A Bíblia diz que um por um começam a perguntar para Jesus: Senhor, por acaso sou eu? Se for eu, me diz. Ou seja, existem coisas, defeitos no nosso coração, que se o Espírito Santo não nos revelar, irmão, a gente vai achar que a gente é santo sem saber. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que vibrar. O Espírito Santo está ministrando no nosso coração e falando: cara, precisa de conversão nesse ponto. Você fala assim: o que tem? Ter coisas secundárias como primeiro lugar. O problema é esse, que quando Deus não assume o primeiro lugar, tudo que se levanta se torna ídolo. E um dos maiores pecados contidos na Bíblia é a idolatria. Deus, irmãos, tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu tenho que amar mais a Deus do que os meus próprios filhos. Sabe por que muito casamento católico dá errado? Porque ama-se mais a esposa e o esposo do que a Deus. Se Deus não está em primeiro lugar numa relação, vai por água abaixo. Pode ser apaixonado do jeito que for. Se eu amar mais a Carol do que eu amo a Deus, meu irmão, lascou. Eu não ia falar disso não, mas vamos entrar nesse assunto. Vocês acham que eu sou fiel a Carol porque eu amo ela mais que Deus? Se você pergunta para a Carol assim: Carol, qual a certeza que você tem que o Everton vai sair de casa todo dia para trabalhar e não vai te trair? Eu sei o que ela vai responder: é porque me trair custa muito para ele, porque ele ofende o Deus que ele serve. Não é porque eu sou loucamente apaixonado por ela, isso é secundário. Os olhos da Carol não chegam onde os olhos de Deus chegam. Vocês estão entendendo? Eu não traio a Carol primeiramente, não é porque eu a amo. Eu não traio a Carol porque atraindo ela me custa muito, eu vou ferir o Deus que eu sirvo. Irmãos, isso é muito sério. Se Deus não tiver em primeiro lugar, a gente não dá conta de se converter verdadeiramente. Sabe por que existe uma conversão falsa na igreja? Sabe por que mais da metade do nosso país se diz cristão e o país não muda? Porque Deus não está em primeiro lugar, embora eu frequente a missa semanal ou diária. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Se a gente cumprir o primeiro mandamento, irmãos, todos os outros vêm como consequência. Não tem como eu amar a Deus sobre todas as coisas e não guardar domingos e festas. Não tem como eu amar a Deus sobre todas as coisas e levar o nome dele em vão. Não tem como eu amar a Deus sobre todas as coisas e não honrar pai e mãe. Não tem como eu não amar a Deus sobre todas as coisas e não matar, não pecar contra. Não tem como. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, todos os outros mandamentos são cumpridos consequentemente. Jesus até reduz, ele fala: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento precisa voltar a ser o primeiro mandamento, amém? Então isso aqui vai fazer mais sentido ainda para vocês. Vamos supor agora, vou fazer de novo a pergunta: o que é mais importante para você na sua vida, irmão? Ou o que você deseja que seja mais importante na sua vida? Em nome de Jesus. Cara, tem que ser óbvio isso para nós. Vocês estão entendendo? Por que a gente fala assim, ó: eu vou sair, vou evangelizar e a nossa vida não causa efeito nenhum lá fora? É porque eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Se eu não amo Deus acima de todas as coisas, Deus não tem espaço para fluir em mim através dos ambientes. Eu digo ser filho da luz, eu chego em treva, a treva continua, eu não altero em nada. Mas se Deus está em primeiro lugar na minha vida, não tem um ambiente onde eu chegue que a presença dele não seja manifesta. Você está entendendo? E olha as contas que eu fiz para você. Presta atenção, não vou pedir para você levantar de novo não, tá? A expectativa de vida do brasileiro é 77, 78 anos. Peguei então aqui os 78 para ficar mais redondo. Então um brasileiro que nasceu no ano 2000, ele tem uma expectativa de vida de 78 anos. Teve gente aqui que já passou de 78, sim ou não? Já passou, tio, ou não? Só dois. Tem 18 eu acho, né? Mas falta um pouco. Tá certo. Olha só, a expectativa de vida do brasileiro é 78 anos. Diga assim, amém.
Se você dormir 8 horas por dia, 1/3 da sua vida você passa dormindo. Então, de 78 anos, 26 anos você passa dormindo. Se você dormir 8 horas por dia. Então, aí você fala assim, Everton, mas eu só durmo 6. Mas quando você era adolescente, você dormia 12, tá entendendo? Então meio que balanceia, fica elas por elas. Hoje eu acordo cedo, né, Valci? Vou dormir tarde, acordo cedo, durmo 4 horas, 5 horas por dia. Mas quando você era adolescente, você dormia até meio-dia. Então elas por elas vai dar 8 horas por dia durante a sua vida. Então de 78 anos, 26 anos, mano, você passou, sabe o quê? Dormindo. Então se você não aprender a glorificar a Deus no seu sono, meu irmão, você não vai conseguir se converter verdadeiramente. Então Paulo diz, né, orai sem cessar. Jesus diz orar em toda circunstância. Então até dormindo, meu sono tem que ser um sono do justo. Eu tenho que deitar com a cabeça tranquila. Como é que eu durmo um sono do justo? É eu colocar a cabeça no meu travesseiro e a minha consciência não pesar e furar meu travesseiro. Isso é um sono do justo. Então as minhas 8 horas serão horas de louvor e glórias a Deus. Vocês estão muito mortos aqui, ninguém fala amém, ninguém diz é melhor ir pregar na Assembleia de Deus, ou sei lá. Ô Mateus, manda uma injeção de ânimo nesse povo, tá muito morto, velho, pelo amor de Deus. Vocês nem parecem que foram salvos. Jesus morreu no Calvário por vocês, mano. Vocês estão ficando doidos, velho. Violeiro, arrocha aí, mano. Então olha só, levando em consideração que a maioria de nós que estamos aqui já temos mais de 20 anos, amém? Então dos 78, 20 já se foi. Falta assim, alguns falta bem pouquinho, tá bem pertinho, né? Tem bem menos, mas glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, para arredondar aqui, todo mundo aqui tem 20 anos, certo? Amém. Todo mundo aqui tem 20 anos. Então falta aí para nós viver agora 58 anos, certo? Amém, glória a Deus. Desses 58, 19 nós vamos passar dormindo. Olha só. E 39 anos nós vamos passar acordados. Então se todo mundo... Olha só, que notícia boa que eu vou dar para vocês aqui agora. Olha que notícia boa. Se todo mundo aqui tem 20 anos, depois você faz a conta com a sua idade, tá? Mas todo mundo aqui hoje tem 20 anos. Se você tem 20 anos, dentro de 39 anos você vai encontrar com Jesus. Já parou para pensar nisso? Não mais que isso. Em tempo de consciência, ou seja, acordado, dentro de 39 anos, todos aqui vão encontrar com Jesus. Talvez antes, né? Que a gente pode morrer com 30 anos, com 40 anos. Mas dificilmente nós passaremos mais de 39 anos sem se encontrar com Jesus. Você pode ser de qual religião for. Uma coisa que ninguém consegue negar é que uma hora a gente vai morrer. Na minha religião a gente não acredita que as pessoas morram. Pois é, leve ela no cemitério que ela vai ver que ela está errada. Certo? Leve ela no velório. Você pode olhar para o relógio e você pode ter uma certeza. A certeza que você tem na vida. Se você vai chegar ao relógio ali, você vai olhar para o relógio e vai falar assim, uma daquelas horas será a minha. Pode ser daqui a 39 anos, pode ser amanhã. Mas provavelmente dentro de 39 anos, uma daquela hora será a minha. E eu encontrarei Jesus com uma estética apenas convertida ou com um coração convertido. Meu irmão, não tem mamãe nem coordenador da missão, é você e ele, meu irmão. Você e ele e todo o teu histórico de vida. Tudo que você fez e faz aqui vai colaborar positivamente ou negativamente para aquilo que você vai ver na eternidade, tá ligado? E isso vai acontecer dentro do prazo de 39 anos acordados. Aí vamos supor, agora todo mundo aqui entendeu que Deus, Jesus é a coisa mais importante da nossa vida, amém? Glória a Deus. Então, 39 anos, irmãos. Peraí, ele se empolgou. Peraí, daqui a pouco. 39 anos tem 14.235 dias. O negócio vai começar só a estreitar pro seu lado agora, velho. A sua casa vai cair de jeito agora. Então Deus é a coisa mais importante da sua vida, tá? Então você tem
14.235 dias para mostrar isso. Mostrar que Deus é a coisa mais importante da sua vida. Isso vai dar 2.030 semanas. 39 anos corresponde a 14.235 dias e a 2.030 semanas. Saiu uma pesquisa agora que apenas 8% de todas as pessoas que se dizem católicas vão à missa uma vez por semana. Olha só, de todas as pessoas que se dizem católicas, apenas 8% vão à missa uma vez por semana. Portanto, todo domingo, né? Provavelmente, a gente entende. O resto não vai nem no domingo. Você sabia que tem muito católico agora que está no bloquinho, pulando? Pois é, então você já sabe do que eu estou falando. Então, o católico médio brasileiro, ele vai à missa uma vez por semana. Olha só, se eu estou falando para você, né, que ao ir à missa uma vez por semana, nos 39 anos que nos resta e nos 14.235 dias, você terá contato com Deus na missa 230 dias. Se é 230 semanas e você vai uma vez por semana, se é 2.030 semanas e você vai uma vez por semana, o que acontece? Você vai à missa durante esses 39 anos que te resta, dos 2.030 vezes, certo? Então você fala assim, então desses 14.000, 2.030 eu dediquei a Deus. Não, porque você vai à missa e a missa dura 2 horas. E olhe lá. Então vamos ser bem generosos aqui, dizer que é uma missa bem celebrada, que a gente ora e a gente passa 2 horas na presença de Deus por semana. Olha só, a missa 2 horas por dia. Então vai dar um total de 4.060 horas em 169 dias de missa, dos 14.000 que você tem. Para você entender, vamos supor que todo mundo aqui vai viver mais 39 anos acordados. Se a gente for à missa uma vez por semana, certo? Você vai ter ido à missa 169 dias, de 14.235 dias. Você só vai dedicar a Deus, que é a coisa mais importante da sua vida, 169 dias. Irmãos, se eu fosse você, eu abria um buraco e me enfiava no chão. Se você está indo na missa uma vez por semana só, e você está dizendo para mim que agora ele é a coisa mais importante da sua vida, né? Quem falou que não era, beleza, tem uma desculpa, porque agora vai ser. Agora, se você falou que Deus é a coisa mais importante da sua vida e você vai uma vez só por semana, peraí que alguma coisa está errada. Tá, olha só. E olha que bugada aqui agora que eu dei. Eu peguei e fui ver algumas curiosidades. Eu digitei lá, tem no Google isso aqui, mano. Quanto tempo o brasileiro passa na internet por dia? O que é mais importante para você, missão eleitos? Deus ou a internet? É mesmo? Vamos lá então. O dado mostra para nós que o brasileiro passa 10 horas por dia na internet. Não é por semana não, tá, irmãos? É por dia. Se você vai à missa uma vez por semana, 2 horas, se a gente for diluir isso na semana, vai dar minutos por dia que a gente dedica para Deus. E na internet o brasileiro passa em média 10 horas por dia. Daí eu peguei e fui ver, o que faz essas 10 horas? Tem gente que está trabalhando, então eu dei um desconto. Aí eu falei, vamos ver outra coisa então. Quanto tempo o brasileiro passa na rede social? Chuta quanto? 3 horas e 40 minutos. Eu arredondei para 4. Então o brasileiro ele passa 4 horas por dia na rede social. Por dia, irmãos. Aquilo que a gente gasta na rede social por dia, a gente não gasta nem por semana com Deus. Coça a cabeça assim, ó. Isso, assim, ó. Isso. Meu irmão, a casa está caindo para o nosso lado. Então, se a gente gasta 4 horas por dia na internet, a gente vai gastar 52 dias por ano, tá? Por ano, só com internet. Se a gente for na missa uma vez por semana, a gente vai gastar 4 dias e meios com Deus. Um ano tem 365 dias, diga amém.
se você vai na missa uma vez por semana, você gasta 4 dias, 3 com Deus. Se você fica 4 horas por semana na rede social, num ano você vai gastar 52 dias. Irmão, isso aqui é absurdo. Sabe quanto tempo médio a gente gasta comendo por dia? Você só está vivo porque você se alimenta, amém? Então, a média de 3 refeições por dia, gastando 20 minutos em cada refeição, vai dar 1 hora de refeição. Tem gente que come muito mais, né? Então, mas e outras pessoas menos, infelizmente. Mas se a gente fizer 3 refeições por dia, gastando 20 minutos em cada refeição, a gente vai gastar 1 hora por dia, meu Deus do céu, se alimentando, para se manter vivo fisicamente. Numa semana, 7 horas, certo? Por ano, a gente vai gastar 12 dias de 24 horas inteiros só comendo. Agora, a pergunta que não quer calhar: quando você é batizado e nasce de novo, inaugura em você uma vida espiritual, certo? Da mesma forma que na vida física você precisa se alimentar para se manter vivo, na vida espiritual, para estar vivo você precisa o quê? Comer, se alimentar. Agora eu pergunto para você: se você está comendo 2 horas só, uma vez por semana, como é que você acha que está a sua vida espiritual? Você acha que você está bombando espiritualmente sem comer? Você está morto, só não te avisaram ainda, tá? Mas Jesus disse no Evangelho: aqueles que creem em mim farão obras maiores que eu faço. Por que a gente não vê essas coisas acontecerem mais? Jesus diz: aqueles que creem, os milagres acompanharão. Não é que a gente está indo atrás de milagre, mas quando a gente vai para o lugar, o milagre vai vendo atrás. Atos dos Apóstolos diz que Pedro passava, irmãos, e a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro provavelmente estava muito bem alimentado, estava gordo espiritualmente. A gente está morto espiritualmente porque a gente não come. Aí eu peguei e fiz a conta. Cara, vamos fazer o seguinte: você vai na missa todo domingo, amém? E se a gente decidir comer espiritualmente pelo menos 1 hora por dia? Pelo menos 1 hora de alimentação. Se eu gasto 1 hora de alimentação física por dia, que tal a gente sair daqui decidida a gastar 1 hora de alimentação espiritual por dia? Você vai gastar 7 horas com aquilo que você diz que é mais importante na sua vida, irmãos. Eu posso falar isso aqui? Eu não sei se é muito apropriado para falar, mas eu comecei a ver quanto tempo a gente gastava com várias coisas. Uma outra oportunidade eu falo para vocês: eu vi com quanto tempo a gente gasta tomando banho no dia. Eu vi quanto tempo a gente gasta indo no banheiro por dia. Dar uma mijada e fazer o número 2. Eu vi quanto tempo a gente gasta por isso. Pasmem, tem gente que gasta mais tempo dando uma mijada e uma defecada do que rezando. É engraçado, mas é trágico. Não sei se vocês sabem disso. A gente fala, é alarmante, irmãos. Eu estou me alimentando mais fisicamente do que espiritualmente. Eu não posso estar vivo dessa forma. Eu vou parar por aqui para não ficar tão feio para o nosso lado, porque está trágico. E diante disso, agora você entende porque todo ano a igreja diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Não é à toa, irmãos. Não é à toa. É por um simples motivo. Sabe qual? Os convertidos não se converteram. Infelizmente. Precisamos urgentemente colocar Deus como uma prioridade na nossa vida. Senão vamos continuar desfalecidos espiritualmente. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deus espera frutos de nós. A palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus diz que brilhe a vossa luz perante os homens, para que vendo as vossas boas obras glorifique a Deus que está no céu. A obra não é um pré-requisito para ser salvo, mas é uma consequência. A carta aos Efésios no capítulo 2 diz assim: a salvação é em virtude da graça pela fé. Não vem de vós, mas vem de Deus, para que você não se glorie. Todavia, a obra é uma consequência de quem foi salvo. A obra não é um pré-requisito, mas é uma consequência. Tiago, em sua carta, diz que
fé sem obra é morta. Tem gente que está há anos na igreja e a gente não consegue contemplar um fruto, e quando contempla é um fruto podre. Precisamos manifestar desde já frutos de conversão, como nos exortou São João Batista. Frutos de conversão, fruto bom. Vamos mudar de vida. Gente, pode ser a última chance da nossa existência aqui na terra. Vocês têm consciência disso? Vocês acreditam que vocês podem morrer agora? Se você tem consciência disso, a gente vai se levantar para rezar agora. Mas se levante nessa consciência, pelo amor de Deus. Não, senta de novo. Não, não, fala assim, bota a mão no seu coração, fala assim: eu vou me levantar, mas vou deixar o defuntão aqui no banco. Pelo amor de Deus, irmão, não levanta da mesma forma que você sentou. Talvez você sentou aqui hoje tendo outras coisas como a coisa mais importante da sua vida, mas agora você vai se levantar tendo a Deus como a coisa mais importante da sua vida. E se levantando como Deus sendo a coisa mais importante da sua vida, você tem que sair daqui e levar isso lá para fora. Você tem que dedicar um tempo exclusivo para a coisa mais importante da sua vida, irmãos. Não tem cristão genuíno que vem à missa só dia de domingo. A gente precisa urgentemente de vida devocional, fazer lexo divina, velho. Passar tempo com Deus a sós, com a palavra. Levanta mais cedo, vai dormir mais tarde, mas você precisa, é questão vital, é de vida, de ter um tempo a sós com Deus diariamente. E eu quero que quando eu voltar aqui de novo na Missão Eleita, se a gente for fazer essa conta, você está gastando mais que 2 horas por semana com aquilo que é mais importante para a sua vida. Amém? Eu não estou falando para você deixar de mexer nas redes sociais, a gente precisa estar lá. Eu não estou falando para você deixar de comer, nem de ir no banheiro. Está entendendo o que eu estou falando? Mas você precisa colocar Deus como a coisa mais importante da sua vida, irmão. Quem dera que Deus esteja presente 24 horas do nosso dia, mano. E nesses 39 anos que nos resta para viver acordado, ou nos 58 inclusive dormindo, Deus seja glorificado com a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer parte do convívio dos eleitos. Amém? Eu vou encerrar aqui com uma história. E agora eu encerro mesmo. Prometo. Talvez isso que eu estou falando para você aqui te soe pesado. É difícil, Everton. A gente tem correria, a gente tem filhos, eu tenho filho, eu sei como que é. A gente trabalha para dedicar 1 hora. É difícil, vai ser penoso. Às vezes a gente se dedica tanto aqui na Missão Eleitos e a gente não vê gratidão por parte das pessoas. A nossa gentileza é tratada com indiferença. A gente faz de tudo por essa igreja, por essa paróquia, e o padre não dá valor, não tem recompensa nenhuma. Irmãos, certa vez um casal de missionários decidiu dedicar a vida inteira pela causa do evangelho. Maravilha isso, sim ou não? E viajaram em missão para pregar o evangelho. Passaram anos dedicados só à missão. Aí tiveram férias e foram voltar para casa, depois de anos. Aí eles, na expectativa, né? Nossa, nós viemos um tempo em missão em terra distante. Quando a gente chegar lá, provavelmente vai ter uma festa para nos receber. Vai estar todo mundo feliz, né? A nossa igreja vai estar reunida para nos receber. E eles, quando foram chegando, era época de carnaval, viram uma festa acontecendo assim. Eles vindo no navio e a festa acontecendo no porto. Aí eles falaram: nossa, que maravilha, olha lá a festa que nos espera. Quando chegaram lá, era uma festa de carnaval, ninguém conhecia eles. Tava uma baderna, uma bagunça. Aí já tomaram aquele choque de realidade. Poxa, ninguém vem aqui nos receber? Ah, já sei, que é carnaval, tá tendo bagunça na rua. Certamente em casa vai ter uma surpresa para nós. Os irmãos da igreja vão estar reunidos, Missão Eleita em peso lá, fizeram um bolo, vai ter fogos, porque os missionários estão voltando para casa. Olha só, diga a Deus, aleluia, glória a Deus, maravilha, estão voltando para casa. Quando chegaram lá, irmãos, a casa estava trancada há anos, ninguém tinha ido lá nem fazer uma faxina. Tinha teia de aranha para tudo quanto é lado. Os irmãos da igreja não foram lá nem fazer uma faxina para receber eles. Quando o marido do casal viu isso, ele ficou bravo. Ele pegou e falou: tá vendo? A gente gasta a vida toda
dedicada ao reino de Deus, e quando a gente volta é assim que Ele nos retribui. Aí ele pegou, abriu a porta para ir embora de casa, e a mulher dele perguntou: para onde você vai? A gente acabou de chegar. Aí ele falou assim: eu vou esparecer, agora conversa aí com teu Deus, se é assim que Ele trata o servo dele. E foi embora, revoltos da vida. Passou o dia fora, ao entardecer estava voltando para casa. Aí perguntou para a esposa: falou com teu Deus? A esposa dele falou assim: sim, falei com Deus. E o que foi que Ele te disse? Ele pediu, presta atenção, missão eleitos, Ele pediu para te falar que você ainda não chegou em casa, mas quando você chegar, terá uma mesa posta, os eleitos estarão sentados, e terá uma cadeira com seu nome, e aí terá um banquete à disposição. Nós festejaremos num banquete que não findará. O cordeiro desposará a sua noiva, mas até lá estamos num vale de lágrimas. Irmãos, ainda não chegamos em casa. A igreja milita, e vamos militar com honra, sendo fiel ao Evangelho e tendo Jesus como o supremo bem das nossas vidas, amando a Deus acima de todas as coisas. O nosso alvo, a nossa meta mais importante. E no dia que será para sempre, festejaremos eternamente com Ele. Amém?